Quero cumprimentar todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Cumprimenta esse irmão do seu lado aí. Declare a paz do Senhor para ele, para ela. Amém? Eita glória, né? Feliz em ver aqui a nossa querida irmã Marcela. Deus abençoe. Né? Eu vi a filhotinha, mas não tinha visto ela, né? Mas está aqui conosco. Glória a Deus pela sua vida. Queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro do evangelista, né? Doutor Lucas. Eita glória, né? Doutor Lucas, capítulo de número 10. Só lembrando os irmãos que nós estamos no mês profético falando sobre a palavra, né? A palavra. E Lucas capítulo 10, nós vamos fazer o uso de alguns versículos aqui para aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, no nome de Jesus. E eu creio que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Então fique atento, fique ligado, ligada nesta noite para, como diz José, né? Nós podemos entender o mistério de Deus. Lucas capítulo 10, os versos 17 a seguir, nos diz assim: voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos submetem, ou se submetem a nós. Disse-lhes Jesus: eu vi Satanás como raio cair do céu. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque os espíritos se vos submetem. Antes, alegrai-vos por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Queridos, os irmãos que ainda estão de pé, pode se assentar. Quando eu olho para esta palavra, e especificamente o capítulo 10 de Lucas, que também ele está descrito, né, em Mateus capítulo 10, nós vamos entender que, à luz da palavra, o texto do evangelho que Lucas traz, especificamente esse capítulo 10, ele revela para nós, para a igreja, um momento glorioso no ministério de Jesus. Um momento especial, onde os 70 discípulos, eles vão retornar agora para a presença de Jesus de uma maneira diferente daquela pela qual eles saíram. E quando eles retornam cheios de alegria, testemunhando que até os demônios, os espíritos malignos, eles se sujeitavam ao poder do nome de Jesus. E eles não voltaram confiados em si mesmos, na força do seu braço, na sua habilidade, na sua capacidade, mas eles voltaram confiados na eficácia da palavra que recebera da parte de Jesus. Amém. Eles receberam uma palavra e essa palavra os impeliram e os impulsionaram a cumprir uma missão, retornando assim cheios de alegria, cheios de gozo, mas além disso, com experiências tremendas diante do Senhor. Isso nos mostra e nos ensina que a palavra de Deus que é liberada por Jesus não é apenas uma informação. Não é apenas uma informação, mas é o poder vivo. Aleluia. É autoridade espiritual, é verdade eterna em ação. Glória quando nós assim a recebemos. Glória a Deus. Por isso que a palavra que Jesus ele declara, ele mostra, ele fala para os seus discípulos, continua operando hoje na vida da sua igreja. Aleluia. Essa palavra, ela permanece. Ela é uma palavra viva.
Ela é uma palavra eficaz e nós somos testemunhas de que essa palavra de fato é a mesma e não mudou. Glória a Deus. Por isso nós estamos, irmãos, Igreja de Cristo, estamos diante de uma geração que precisa voltar a valorizar, precisa voltar a crer, precisa voltar a praticar a palavra, pois é na palavra que está a nossa autoridade, é na palavra que está a nossa identidade, é na palavra que está a nossa vitória. Aleluia. Sem a palavra nós não podemos avançar, não podemos viver o sobrenatural de Deus. Sem a palavra nós não alcançaremos aquilo que Deus tem para nós. Aleluia. E eu quero pensar com você nessa noite sobre o tema o poder da palavra. O poder da palavra. Quem crê que a palavra tem poder, amém? Glória a Deus. Amém. O poder da palavra. Quando nós pensamos no poder da palavra, nós vamos entender alguns direcionamentos da parte do Senhor por meio dos seus discípulos, ou para os seus discípulos, e agora chegando até nós como igreja de Cristo. E a primeira coisa que eu aprendo nesse texto, o primeiro ponto que eu tiro desse texto é que a palavra de Jesus, ela nos dá autoridade espiritual. Se você quer autoridade espiritual ou quer ser autoridade espiritual, você precisa da palavra. Glória a Deus. Aleluia. Você precisa mergulhar na palavra. E o verso 17 do texto que ora lemos, nós vamos entender que quando eles retornam, eles vão dizer: Senhor, até os demônios se nos submetem pelo teu nome. Aleluia. É pelo poder do nome de Jesus. Glória. Os discípulos não estavam aqui operando por capacidade humana, mas pela autoridade que procede da palavra Glória a Deus. liberada por Jesus. Aleluia. Então Jesus, ele vai liberar uma palavra para esses discípulos, e agora eles vão sobre essa palavra, Aleluia. por meio dessa palavra, e é por esta palavra, aleluia, que eles vão operar, eles vão exercer essa autoridade, eles vão desfrutar dessa autoridade. A palavra não é apenas para ser ouvida, é para ser praticada. Glória. É uma verdade profética que nós precisamos aplicar na nossa vida. E aqui eu quero pensar com você, porque quando nós como igreja cremos e praticamos a palavra, o inferno reconhece a nossa autoridade. Aleluia. Ele reconhece e treme, se submete, se rende. Por quê? Porque sobre nós, pela palavra, repousa a autoridade de Jesus. Aleluia. Será que tem alguém me entendendo aqui? Glória a Deus. A palavra libera autoridade sobre o medo. A palavra libera autoridade sobre o pecado. A palavra libera autoridade sobre as forças espirituais contrárias que está em nossa volta, ao nosso derredor. E quando nós vivemos essa palavra e pegamos essa autoridade que a palavra nos dá, Cristo nos outorga essa autoridade. Aleluia. A igreja de Cristo, aleluia, vive a palavra andando sobre essa autoridade, e é ela que tem poder para romper contra as portas do inferno. Glória a Deus. A igreja tem esse poder, e às vezes nós não usamos esse poder, não usamos essa autoridade, mas fato é, a primeira lição que nós aprendemos é que a palavra de Jesus nos dá autoridade espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos dessa autoridade espiritual. É a palavra que nos dá esse poder. A segunda lição que eu aprendo nesse texto de Lucas capítulo 10
é que a palavra revela nossa vitória espiritual mesmo antes das batalhas. Ela revela isso para nós. Olha o que descreve o versículo 18. Disse-lhe Jesus: eu vi Satanás como raio cair do céu. Jesus está aqui trazendo ao coração desses discípulos, e uma outra versão vai dizer: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. E ele revela uma verdade espiritual profunda para nós como igreja. Ele vai nos dizer: o inimigo já é um inimigo derrotado. Glória a Deus. Por mais que ele tente se opor, por mais que ele maquine, por mais que ele projete, por mais que ele arquitete, por mais que ele trabalhe de todas as maneiras possíveis, quando ele depara com alguém cheio da palavra, aleluia, e cheio de autoridade, ele tem glória que se curvar e reconhecer: sobre este tem autoridade, e onde tem autoridade, o mal tem que se curvar. Glória a Deus. Tudo que vem do inimigo tem que se curvar. Por quê? Porque ele encontrou com autoridade. Glória. E a palavra nos dá essa autoridade, amados. Revela que nós somos vitoriosos mesmo antes das batalhas. Jesus, ele não está aqui mencionando algo que seria impossível. Não, ele está dizendo: isso já aconteceu, já está decretado. Antes mesmo da igreja enfrentar suas batalhas, a palavra já declarou a sua vitória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós já somos vitoriosos. Por isso que Jesus, em Mateus 16, ele vai dizer isso: sobre esta pedra, sobre essa rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Glória a Deus. O inimigo pode até engambelar por um tempo, mas não por todo o tempo. Quem é de Jesus, é de Jesus. Aleluia. Quem o Senhor tem um propósito, tem um propósito. E ele vai ficar firme na presença do Senhor. Amém. Não lutamos para vencer, lutamos porque já vencemos pela palavra. Glória a Deus. Pela palavra nós já vencemos. A palavra revela a realidade espiritual acima da realidade natural. Mesmo, irmãos, quando as circunstâncias dizem que há uma derrota, a palavra nos afirma que há uma vitória. Aleluia. Há uma vitória. Só para aqueles que têm a palavra, só para aqueles que entendem a palavra, só para aqueles que receberam a palavra, só para aqueles que andam sobre a palavra. Amém. Deus tem vitória constante. Glória sobre a tua vida. Aleluia. A palavra sustenta o crente no dia mau. Quantas vezes você foi sustentado? Aleluia. Estava ali naquele perrengue, naquela prova, naquela adversidade, para baixo, mas aí veio a palavra e consolou o seu coração, te fortaleceu. Deus está dizendo para você, como diz para Josué: não temas, porque eu sou contigo. Glória a Deus. Eu sou contigo, eu te escolhi. Mesmo que você está passando por um processo de perda, mas entenda, eu sou contigo, eu vou te levantar, aleluia, vou te conduzir. Então a palavra, queridos irmãos, quando nós olhamos para ela, ela nos sustenta no dia mau. A palavra fortalece-nos no meio da oposição. Aleluia. Ela nos fortalece. Glória a Deus. Quando alguém está se opondo contra você, contra aquilo que Deus tem para você, fica firme. Aleluia. Fica firme que ela vai te sustentar. Glória a Deus. Ela vai Glória te fortalecer. Sim. A palavra mantém a igreja firme até o cumprimento das promessas de Deus. Aleluia. Sobre a vida da igreja. O vento pode balançar. Glória. Soprar para lá e para cá. Louvado mas quem
está nessa revelação. Que a palavra revela a nossa vitória espiritual antes mesmo das batalhas. Você consegue enxergar a vitória. Glória. Você consegue enxergar o resultado. Você Glória consegue a Deus, enxergar aleluia. o Senhor movendo o sobrenatural. Oh, então, irmãos, aleluia. escute o Senhor bradar no teu coração. Aleluia. Se apoie na palavra e permaneça inabalável. Glória a Deus. O Glória a segredo é a Deus. palavra. O hino que nós cantamos, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Glória. O segredo é a palavra. Que pode viver coisas extraordinárias e é necessário que as vivamos, mas é preciso Glória estar a Deus. alicerçados na palavra. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. A terceira lição que eu aprendo aqui nesse texto, descrito no verso de número 19, é que a palavra nos dá poder para viver e perseverar. Aleluia. Nós vivemos, tem gente que só vive e não persevera. Mas é necessário abraçarmos e tomarmos posse desse poder, dessa autoridade e perseverarmos quando formos desafiados Aleluia. a enfrentar o nosso inimigo. E olha o que Jesus diz aqui. No verso de número 19, ele declara para nós: eis que eu vos dou autoridade, eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e Glória nada a Deus. vos fará dano algum. Glória a Deus. Se nós formos olhar, irmãos, eu não vou aprofundar nesse mistério aqui, porque aqui há um leque muito profundo. Aqui há 3 mundos paralelos. Dentro dessa realidade aqui há o mundo no qual nós vivemos, que é o mundo físico, palpável, é o mundo no qual nós transitamos, é o mundo no qual nós desfrutamos das coisas que está na terra. E nós precisamos disso porque nós estamos em um corpo matéria. Mas há também outros 2 mundos, o mundo do reino de Deus e o mundo do reino das trevas. São mundos paralelos, mas que constantemente se chocam, constantemente se encontram, constantemente há algo acontecendo. E quando nós paramos para olhar essas dimensões desses mundos, o Senhor está dizendo: eu vou dar autoridade a vocês, para que Aleluia. quando vocês chocarem com o mundo das trevas, Aleluia. com espíritos Nós malignos, temos. vocês têm autoridade sobre eles. Aleluia. Glória a Deus. Há um poder sobre vocês, Nós há um temos. revestimento sobre a igreja. Aleluia. Vocês não têm que temer demônios, principados, potestades. Glória Vocês a não têm Deus. que temer nenhum tipo de espíritos malignos, porque sobre vocês há a autoridade Glória a do Deus. céu. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. E eu preciso tomar posse dessa autoridade. Tem gente que, quando encontra a dificuldade, ele treme, ele paralisa. Não, eu preciso avançar, eu preciso me revestir. Se eu estou na palavra e a palavra está em mim, querido, eu vou avançar. Glória Eu não a vou parar, não vou ficar paralisado por causa de situações ou circunstâncias ou ameaças. Não, eu vou Aleluia. avançar. Aleluia. Jesus está dizendo para nós, quando Ele nos envia, Ele não nos envia de qualquer maneira. Presta atenção nisso aqui. Ele não nos manda, pastor Flávio, missionária Bianca, Ele não nos manda para a obra de qualquer maneira, não. Ele nos capacita, Ele nos equipa, Ele vem sobre nós com o poder da sua palavra e nos vivifica nele. Glória a Deus. Nos alicerça nele, nos fortalece nele. Aleluia. Aleluia. Por isso, crente, a palavra ela tem poder para te capacitar a vencer
tentações, ataques espirituais, pressões do mundo. Ela te capacita para isso. Aleluia. Ela te habilita para isso. Não temas. Pega o poder da palavra. Jesus está dizendo aqui: eu vos dei autoridade, eu vos dei poder. E o que eu tenho que fazer? É pisar em serpentes e escorpiões, é lutar contra toda a força do inimigo. Aleluia. E ficar inabalável diante do Aleluia. Senhor. Glória a Deus. Ele não vai nos atingir, irmãos. Não vai. Quantos enfrentamentos espirituais nós já tivemos? Nós já passamos, nós já encaramos de uma maneira clara para os irmãos entenderem. E quando o Senhor nos apresenta e nos coloca em determinadas situações, as trevas têm que se retirar. Aleluia. Elas têm que partir em retirada. Glória. Por quê? Porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Glória a Deus. Nós somos a autoridade do reino dos céus. Nós somos autoridades estabelecidas por Deus. E há sobre nós uma palavra. Aleluia. Há sobre nós uma palavra. Entenda isso, irmãos. Uma igreja cheia da palavra é uma igreja cheia de poder. Glória a Deus. Que essa igreja, a igreja de Cristo, ela seja uma igreja cheia da palavra. Porque se você for uma igreja cheia da palavra, certamente você será cheia de poder. Aleluia. Glória. Aleluia. O que eu tenho que fazer? Ser cheio da palavra. Se encha da palavra, mergulhe na palavra, mastigue a palavra, se alimente da palavra, se fortaleça da palavra. Amém. Porque quando você o fizer, você estará cheia do poder de Deus. Glória a Deus. Não é o ambiente que determina a vitória, é a palavra que habita no crente. Glória a Deus. Você está com a palavra? Você Aleluia. está comigo na palavra? Amém. Aleluia. Onde a palavra é honrada, irmãos. Onde a palavra é destacada. Onde a palavra é evidenciada. Onde a palavra é colocada em um lugar de destaque. Oh glória! O poder de Deus se manifesta. Glória a Deus. Por isso nós precisamos da palavra. O que eu preciso da palavra? A palavra. E por fim, a última lição que eu aprendo aqui nesse texto é que a maior alegria está em pertencer a Deus. Glória. Não apenas em operar no poder de Deus. Mas a maior alegria está em pertencer a Deus. Não em operar no poder de Deus. Operar no poder de Deus é maravilhoso, aleluia. É fantástico, é poderoso você operar no poder de Deus, mas não deve ser a máxima, não deve ser a nossa maior alegria, não deve ser o nosso maior regozijo, porque essas coisas, elas são passageiras, embora elas sejam eficazes, mas a nossa maior alegria deve ser de pertencermos a Deus. Glória a Deus. Você precisa ter a alegria de ser de Deus. Você precisa regozijar-se por alguém olhar para você e ao olhar dizer: você é de Deus. Aleluia. Você pertence ao Todo-Poderoso. Você pertence ao Filho do Deus vivo. Alguém olhar para você e dizer, como disse para o pastor Moisés: olha, aqui não é o seu lugar é no meio dos crentes. Aleluia. O seu lugar não é nas farras, o seu lugar não é na bebedeira, o seu lugar não é no meio daqueles que estão em trevas, não, o seu lugar é na presença do Senhor. Glória a Deus. Tem alguém me entendendo nessa noite? Glória a Deus. Por isso o versículo 20 vai dizer, depois que Jesus libera essa autoridade sobre eles, ele vai dizer: não
vos alegrais, porque os espíritos se submetem a vocês, mas alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Aleluia. Aleluia. Se você tem o seu nome escrito no céu, meu irmão, Meu Deus. oh glória. Se você tem o seu nome escrito no livro da vida, se você tem o seu nome gravado lá com a caneta de ouro do Todo-Poderoso, oh meu querido, Aleluia. você vai viver o extraordinário aqui, mas você não vai querer permanecer aqui, porque o seu lugar não é aqui. Glória É a lá, Deus. é com Ele, é na eternidade. Jesus, Ele vai trabalhar a perspectiva correta dos seus discípulos. E é essa perspectiva correta que nós precisamos também ser trabalhados. Jesus, ele vai mostrar que o maior milagre não é expulsar demônios, não é fazer prodígios, sinais e maravilhas, não é ter a habilidade de usar a autoridade do nome de Jesus. Embora isso seja importante, mas não é o maior, não é o principal. O maior milagre é a salvação. Glória a Deus. Eu vou dizer isso de novo: o maior milagre é a salvação. Glória a Deus. Porque quem é salvo, irmão, quem é salvo, quem alcançou essa dádiva, quem teve o seu nome escrito no livro da vida, ele não tem nada que temer, ele não tem nada a perder, porque ele já perdeu tudo por amor a Jesus. Aleluia. Não tenho a minha vida por preciosa, diz o apóstolo Paulo, contanto que se cumpra em mim com alegria o chamado ministério para o qual eu fui designado Glória a Deus. pelo Senhor. A minha vida não é mais preciosa para mim mesmo, ela é preciosa para o Senhor. Glória a Deus. A sua vida precisa ser preciosa para o Senhor. Glória a Deus. Entenda isso. Entenda isso, compreenda isso. Aleluia. Jesus aqui, ele vai mostrar para os discípulos que o poder é consequência do relacionamento com Deus, não o objeto principal. Se você tem relacionamento com Deus, você vai estar cheio do poder de Deus. Aleluia. Se você tem a palavra de Deus, você vai estar cheio do poder de Deus. Por que que muitas das vezes, muitas pessoas se frustram? Porque só quer o poder. Só quer o poder. Não quer o compromisso com o Senhor do poder, com o dono do poder. Não quer se sujeitar à palavra do Senhor. Não quer se sujeitar às correções do Senhor. E nós precisamos nos sujeitar à palavra. Glória a Deus. Porque é ela que nos norteará em tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Aleluia. A palavra ela não apenas nos dá poder, ela nos dá identidade. Identidade de filhos, identidade de cidadão do céu, identidade de agente da eternidade, Glória. identidade de alguém que agora é representante do reino dos céus. Eu me lembro que uma certa feita a gente foi chamado para atender uma situação, uma manifestação espiritual e quando ali chegamos de uma maneira, já sabedora do que se tratava ali, aquela realidade, nós chegamos e quando entramos naquele ambiente, as trevas teve que partir e retirar. Glória a Deus. Que olhou e tinha feito uma quebradeira, um negócio doido ali e tal, e aquela, um espírito violento, e nós determinamos na autoridade do nome de Jesus. Glória a Deus. E o mal foi embora. Glória a Deus. O espírito maligno e violento saiu daquele homem, daquele moço. Glória a A Deus. glória de Deus se manifestou. A obra que tinha sido feita se desfez. Glória. E o Senhor manifestou a sua graça, Glória a Deus. a sua glória, o seu poder. E aquelas pessoas ali puderam desfrutar
da manifestação do poder de Deus, mas principalmente entenderam que só em Jesus há a salvação. Só em Jesus. Só nele. Então a nossa alegria, queridos irmãos, está em sermos filhos. Já disse isso aqui. Não apenas em sermos usados, mas em sermos filhos. Glória a Deus. Tem filho de Deus aqui? Aleluia, Jesus. Cadê os filhos que se manifestam? Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, se nós somos filhos, temos que nos alegrar. Aleluia. E eu concluo dizendo o seguinte. Aleluia. Esta palavra nos chama de volta ao fundamento. A vitória da igreja não está em estratégias humanas, mas na palavra viva de Jesus. Aleluia. Nós podemos usar estratégias? Podemos. Mas elas podem chegar um momento que elas não funcionam. A palavra continua. É desse jeito. Glória a Deus. A palavra continua agindo. A palavra continua operando. Glória a palavra a Deus. continua transformando. A palavra continua salvando. A palavra continua liberando, capacitando, gabaritando e levantando pessoas, tornando-as cidadãos dos céus. Podemos usar estratégias, sim, mas se a estratégia estiver alinhada com a palavra. Aleluia. E não a palavra alinhada com a estratégia. Porque quem alinha tudo é a palavra de Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus que Jesus declarou, ela continua viva, continua poderosa, continua sendo verdadeira, continua operando hoje. Nós temos que crer nisso. Amém. Temos que acreditar nisso. E o que o Senhor quer de nós? Que nós sejamos como esses discípulos que entenderam o chamado de Jesus. Jesus os chama para serem enviados. No capítulo 10, versículo 1, diz que depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E o que o Senhor quer de nós nesse tempo? Que nós demos continuidade a essa obra. Glória a Deus. Que nós sejamos os expansores do reino. Que nós levemos essa palavra. Glória a Deus. E o que Deus quer de nós nessa noite? Que nós nos disponhamos, como os discípulos se dispuseram, a irmos. Aonde nós vamos? A todas as cidades. Aonde nós vamos? A todas os córregos. A todos os estados. A todas as nações. Não tem limite. Aonde o Senhor nos levar, nós iremos. E o que o Senhor quer? Uma disposição. Eu quero, Senhor, eu estou aqui. Não sei como vai ser, mas eu vou. Que nós sejamos como Isaías, quando ouviu a voz do Senhor, pelo poder da palavra, ele não pensou. Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero orar com você. Quero orar com você que é o instrumento que Deus vai usar nesse tempo. Onde Deus vai te levar? Não sei. Onde Deus vai te conduzir? Não sei. Mas eu quero orar com você. Aleluia. Você que quer ser esse instrumento que vai viver a palavra, não vai abrir mão da palavra. Eu quero que você seja aquele, aquele veloz. É você. Fica de pé e vem aqui à frente. Eu quero. Sou eu, Senhor. Não sei como vai ser. Não sei como o Senhor vai me usar. Não sei aonde o Senhor vai me usar. Mas eu quero. Eu quero ser revestido dessa palavra. Porque se eu for revestido dessa palavra, eu vou ser revestido de poder. Poder do alto. Poder dos céus. Para viver o extraordinário de Deus. Ah, Senhor. Como o Senhor vai te conduzir, querido, querida, não sei. Mas eu sei que Ele vai. Aonde Ele vai te levar também não sei. Mas eu sei que Ele vai te levar. E você fará
Talvez Deus vai te levar para cuidar de um rebanho. Talvez Deus vai te levar para abrir campo. Talvez Deus vai te levar para uma pessoa. Não sei. Mas o Senhor vai te usar. Coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus. Olha aqui, Senhor, teu povo. Nós estamos diante do Senhor. A tua palavra nos foi ministrada. E o Senhor, Deus, sempre deseja de nós uma resposta. Aqui está a resposta. Filhos e filhas, servos e servas, estão dizendo para o Senhor: Senhor, eu quero ir. Me envia, me mande, me capacite, me habilite, me revista, me encha. Oh Senhor, por favor. Nós já vivemos algo tremendo aqui. Eu creio que o Senhor ministrará a cada coração. Esse é o tempo. Esta é a hora. Pai, os campos estão brancos para a ceia, para a ceifa. E agora é o tempo do Senhor levantar os ceifeiros. Olhe para cada um dessas vidas aqui, papai. Toca neles com o teu poder, com a tua graça. Espírito Santo, capacita, dê sabedoria, dê graça, dê unção, dê autoridade, dê revestimento, dê experiências. Pai querido, dê ousadia para que essas pessoas sejam aqueles que levarão a tua mensagem, cheios do teu poder, cheios do teu Espírito Santo, revestidos de uma maneira tão extraordinária. Oh papai, que vidas serão salvas e os seus nomes serão escritos no livro da vida, e o Senhor será conhecido e glorificado. Oramos nos apresentando a ti em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor. Glorifique o Senhor. Aleluia. Já estamos finalizando.